de ontem, futebol, convocação da seleção brasileira, Libertadores. Começar falando sobre o Corinthians, PVC. Te surpreendeu ontem a queda do Corinthians na Libertadores? Surpreendeu em termos, porque eu tenho algum tempo falado sobre uma coisa que acontece com o Corinthians, na minha opinião, que é a dificuldade do time quando é marcado nos lados do campo, na saída de bola dos laterais. Um exemplo de ontem, o Fagner muito marcado, não conseguiu fazer a bola sair limpa da defesa, a bola teve que sair pelo lado esquerdo com o Wendel, que não tem a mesma qualidade do Fagner, e com o Elias, que recuou muito, veio jogar aqui atrás, também marcado na saída de bola, a bola não chega limpa na frente. Esse foi o retrato do jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, foi um pouco o retrato da derrota para o Santos na Vila Belmiro, foi um pouco o retrato do jogo contra o Cerro Porteño, derrota em Assunção, do jogo contra o Santa Fé, o empate em Bogotá, do jogo contra o Audax, que havia 2 jogadores marcando a saída de bola do lado direito do Corinthians, o Bruno Paulo e o Juninho. Nos jogos mais complicados, quando o Corinthians foi marcado desse jeito, o Corinthians não conseguiu jogar e foi isso que o Nacional conseguiu evitar ontem. PVC, mas você acha que o erro não foi um erro do Corinthians, do Tite, na verdade, no primeiro jogo? Eles jogaram pelo empate, claramente jogaram pelo empate lá no Uruguai. Tanto que na saída de campo eles comemoraram, eu me lembro da declaração do Felipe sorrindo, falando, nossa estratégia deu certo, até pelo trauma do ano passado com o Guarani. Você não acha que foi um erro o primeiro jogo? Eu não acho exatamente um erro, porque não é que o Corinthians queria empatar por 0-0 lá. O Corinthians queria evitar sofrer 2-0 como sofreu no primeiro jogo contra o Guarani e ter que decidir no segundo jogo. Tem uma coisa que estava na cabeça dos jogadores também, talvez estivesse na cabeça do Tite, que é o retrospecto. Talvez não tanto o retrospecto inteiro que eu vou dizer aqui, mas um pedaço dele certamente. O Corinthians de 2000 para cá, o Corinthians foi semifinalista em 2000 e de 2001 para cá, ou seja, neste século, em 2003 ele perdeu o primeiro jogo para o River Plate e foi eliminado nas oitavas de final. Em 2006 ele perdeu o primeiro jogo para o River Plate nas oitavas de final e foi eliminado. Em 2010, ele perdeu o primeiro jogo para o Flamengo nas oitavas de final, foi eliminado. Em 2011 não teve oitavas de final porque ele caiu contra o Tolima no primeiro jogo, da primeira fase. Em 2013, depois de ser campeão, ele perdeu para o Boca o primeiro jogo e foi eliminado, a mesma coisa contra o Guarani. Em todas as participações do Corinthians nesse século, quando ele perdeu o primeiro jogo, ele foi eliminado nas oitavas de final. É essa repetição do jeito que eu citei. A exceção, o 0-0 contra o Emelec em Guayaquil, quando o Corinthians voltou reclamando do José Buitrago, o árbitro, e se classificou no jogo de volta. Tem algumas diferenças. Uma delas é que o Nacional de Montevidéu é muito mais forte do que era aquele Emelec de 2012. Sim. Outra coisa que o Tite falou ontem, no final do jogo, ele falou sobre jogadores cascudos, né? O Tite, ele sempre diferencia muito o elenco que ele tem. Às vezes ele fala, esse é um elenco, como ele falava de 2012, por exemplo, era um time que ele podia gritar, que ele podia cobrar, que respondia. E os times depois de 2012 são times que ele fala que precisa de mais informação, que não é chegar gritando e tal. E tem um pouco a ver com essa questão de ser cascudo. Mas ele deixou no banco ontem, por exemplo, o Guilherme, que seria talvez, enfim, decidir os jogos pelo Atlético Mineiro em Libertadores. Você acha que a escalação ontem foi a melhor que ele podia ter? Eu acho que foi a melhor, porque o Guilherme era um jogador que a torcida queria fora do time. O Guilherme perdeu o lugar dele no time porque não vinha jogando bem. É o que a médio prazo pode acontecer com o André. Às vezes a gente analisa muito a Libertadores sem prestar atenção no adversário. O Guarani, o ano passado, o Corinthians perdeu porque teve soberba. Eu acho que a avaliação, ao meu ver, está errado. A gente brincava no ano passado o seguinte: foi um presente de Deus e depois é porque teve soberba. Então teve soberba porque menosprezou o adversário. Se menosprezou o adversário, é porque o adversário merecia respeito. Se o adversário merecia respeito, não é vergonha perder para o adversário, porque ele merece respeito. É menos o caso do Guarani, não é vexame. É menos o caso do Guarani, é mais o caso do Nacional. Se o Nacional eliminou o Palmeiras na primeira fase, fez uma boa campanha, tem um time sólido, um time que joga diferente do que a gente gosta de ver, um time mais duro, um time mais vertical, mas é um time muito sólido. Ter só jogadores cascudos não significa avançar se você pegar um adversário melhor do que você. E o Nacional mostrou ser um adversário tão forte quanto o Corinthians. O Guilherme não acho que seria o caso.
O Danilo entrar mais cedo, talvez colocar o Guilherme no segundo tempo, por ter a experiência, mas ele não está jogando bem. Romero é um jogador que também, com o retorno do Giovanni Augusto, para jogar na faixa do Giovanni Augusto, melhor, na minha opinião, seria voltar com o Giovanni Augusto como voltou. O ponto é que o Corinthians não fez um bom jogo. E acho que para fazer bons jogos sempre, ele tem que criar mais repertório para fazer a dependência da saída de bola pelos laterais ser menor. No ano passado aconteceu parecido, foi quando o Bruno Henrique ganhou a posição do Ralf e melhorou durante um período, também talvez porque os adversários do Brasileirão fossem de outro estilo. O Corinthians sofreu na Libertadores com o time cascudo do ano passado e sofreu na Libertadores com o time menos cascudo desse ano. A gente, enfim, costumava dizer do Corinthians um time mais via em campo, um time mais raçudo. Eu, pelo menos, a gente estava até comentando hoje na redação, a última vez que eu me lembro de um time que, assim, vibrava era de 2012 mesmo, o campeão da Libertadores. Acho que marcante, por exemplo, o jogo contra o Vasco, enfim. Você acha que é um novo estilo, é um outro estilo, isso quem impõe são os jogadores, é o técnico, ou você acha que não está colocado isso? Eu acho, assim, eu não gosto muito de chegar nesse discurso da vontade, da raça, porque eu acho que a gente muitas vezes esbarra nisso na derrota. O time de 2015... Que foi um time brilhante no Brasileiro e foi um time brilhante na fase de grupos da Libertadores, e a gente está dizendo aqui que aquele time era cascudo e esse aqui não é, ele não pecava por falta de raça. Ele tinha diversas qualidades e tinha a determinação para ganhar os jogos. Quando o São Paulo estava no pior momento deste ano, não é que já esteja no melhor momento, mas o São Paulo chegou às quartas de final e o Corinthians não, no pior momento do São Paulo nesse ano, voltou o discurso do ano passado que era assim, falta vontade. Não é vontade o que falta. Porque vontade, se a gente acha que não falta vontade quando ganha e falta vontade quando perde, eu acho que tem que ter uma procura maior sobre o que é que falta. Eu acho que falta repertório. Eu acho que falta um pouco de jogador. Quando você perde o Renato Augusto, procura no Guilherme o substituto, descobre que o Guilherme não é o substituto e recorre ao Rodriguinho, você admitiu que a tua procura não deu resultado e você recorreu a um jogador que era reserva do Renato Augusto, então era pior do que o Renato Augusto no ano passado. O Giovanni Augusto é muito bom pelo lado do campo, mas ele não é tão decisivo quanto o Jadson foi no ano passado. Ainda que a gente possa lembrar que o Jadson em 2014 não era decisivo como era em 2015. E tem um processo de reconstrução do time que a gente perdeu de vista porque pareceu ter sido muito simples sair do desmanche para o prédio levantado. Mas é um time que perdeu 6 titulares em janeiro e a gente está em maio. Deu tempo de reconstruir um time, sim, com uma limitação, que é depender demais de um tipo de jogada, de um jogador que é o Fagner, da bola sair por ele, e não ser suficiente, não para não ser um bom time, ele tem um bom time, ele não é suficiente para bater o time do Nacional, porque tem qualidade do outro lado também. De quem você acha que foi a responsabilidade ontem? Sei que é difícil falar, enfim, não é apontar um ou outro, mas... Porque a escalação você não acha que estava errada. Você acha que, enfim, se o André tivesse feito aquele pênalti, poderia ter sido outro jogo? Eu acho que o Cássio errou no primeiro gol. Acho que ele larga a bola de um jeito que, em outros momentos, ele podia ter jogado para mais longe. Não foi uma falha grosseira, mas acho que, para mim, ele podia ter sido melhor naquela jogada. O André tem responsabilidade porque perdeu o pênalti, mas eu não acho que tem que se... Para mim, não tem que se atribuir a responsabilidade toda ao André, especialmente por um detalhe. Se o André fizesse o gol de pênalti aos 36 do segundo tempo, eu não tenho certeza se o Pitana marcaria o outro pênalti. O outro pênalti foi pênalti, porque o Polenta meteu a mão na bola, mas ele meteu a mão na bola porque o Felipe deu um tranco nele, que muita gente interpretou, eu interpretei como falta do Felipe no Polenta. Não sei se... Eu acho, claro que tem responsabilidade do técnico também, que está ali para montar um time capaz de superar o rival, mesmo que o rival seja forte. Você colocaria o André para bater se fosse o técnico? Não. O Tite colocou e explicou por quê, disse que ele bateu sempre desse jeito nos treinos e que ele bateu assim nos jogos,
Tem um fenômeno dessa história dos pênaltis que é inexplicável. O Atlético perdeu o terceiro pênalti do ano, consecutivo. O Corinthians bateu 7 e perdeu 5. O São Paulo bateu 8 e perdeu 6. Tem uma quantidade de erros de pênaltis que é matéria, né? Pauta, né, pra gente. Porque o que está acontecendo? Os goleiros estão melhores, estão estudando mais, os goleiros estão chegando preparados, sabendo onde o cara vai bater, como vai bater, porque o índice de acerto dos goleiros e de erro dos atacantes é muito grande nesse ano. Mesmo assim, eu não colocaria o André para cobrar. Você pode lembrar que o Fagner perdeu o pênalti, o Rodriguinho perdeu o pênalti, mas eu não colocaria o André para cobrar. A gente fez um rápido levantamento, tem o Corinthians de Tite, ontem sofreu a 10ª eliminação no mata-mata. Ele chegou a 14 mata-matas, ganhou 4 e perdeu em 10. O que isso significa? Você acha esse um número bom, razoável? Eu acho 10 de 14, isso vai dar 75%, isso. 80% de perda, de desperdício. Eu acho que não dá para dizer que ele é ruim de mata-mata porque ele ganhou o Mundial de Clubes. Não é esse o ponto. O Tite foi vice-campeão da Libertadores pelo Grêmio jogando mata-mata. O Tite foi vice-campeão da Copa do Brasil jogando mata-mata. Campeão da Libertadores jogando mata-mata. Eu acho que tem que melhorar esse desempenho. Pode ser a característica do grupo. Por outro lado, eu não gosto muito quando a gente diz assim: jogar Libertadores tem que ter outro espírito. Eu acho que tem que a gente começar a entender que ganhar Libertadores, o que está faltando para o Brasil ganhar Libertadores, de novo, depois de 3 anos, é futebol, é qualidade do jogo. Quando o Santos foi campeão da Libertadores em 2011, o Santos não foi campeão da Libertadores porque jogou com determinação, porque jogou dando bico pro mato, porque jogou... O Santos ganhou a Libertadores porque tinha Ganso e Neymar jogando bem. E isso tem faltado. Tem faltado um pouco pelo desperdício de talento que a gente tem sempre negociando os principais jogadores, tem faltado no caso do Corinthians pelo desmanche, que você abriu mão de 6 dos jogadores mais talentosos do elenco, tem faltado porque no Brasil falta coesão na montagem de uma equipe. A equipe desse ano é completamente diferente da equipe do ano passado. E isso faz bem para o Nacional, por exemplo, que mantém uma estrutura perdeu o técnico, o Munu assumiu em agosto, mas tem uma sequência do mesmo grupo de trabalho. O Corinthians, que foi eliminado no ano passado, tinha Cássio, tinha Fagner, tinha Felipe, aí tinha Gil e Fábio Santos, tinha Ralf, tinha Jadson, tinha Elias, tinha Renato Augusto, tinha Emerson e tinha Guerreiro, ou seja, restaram 4 jogadores num espaço de 12 meses. Isso faz diferença da casca, não do jogador, da casca da equipe. Sim. Bom, o Corinthians volta então agora só no Campeonato Brasileiro. Se fosse, enfim, você o treinador, quem que seria o seu time para a estreia do Brasileiro? Precisa arrumar um meia ou recuperar o Guilherme. Precisa ter um jogador mais criativo ali na função que era do Renato Augusto. Para mim, é a função que mais faz falta hoje. Porque Felipe e Iago não estão... O Iago não jogou bem contra o Nacional, mas assim como o Felipe não jogou bem no ano passado contra o Guarani nos 2 jogos do ano passado, e ele é um bom zagueiro hoje. Pode ser o Balbuena, não é aqui que está o problema. Acho que o Arana pode ganhar posição a qualquer momento na lateral esquerda, mas o X da questão, mais do que o André, é o homem da organização, que não é para ser o Rodriguinho, que não é o Guilherme pela característica dele, que talvez seja o Marquinhos Gabriel jogando com o Giovanni Augusto, e aí decidindo se é Giovanni Augusto na ponta e Marquinhos Gabriel por dentro, se é Giovanni Augusto por dentro e Marquinhos Gabriel na ponta. Mas Marquinhos Gabriel é titular no seu time. Acho que tem que ser titular porque está faltando esse homem de dar um pouco mais de criatividade. E o Corinthians vai ter que juntar os cacos em tempo de entrar bem no Campeonato Brasileiro. O Brasileiro do ano passado deu uma impressão de ser simples, mas o começo da campanha foi difícil, quando ele chegou a ser 6º colocado. E vai ter rival que já está se preparando para tentar ganhar o Brasileiro.
o torcedor está, enfim, lamentando ainda a derrota, mas se o filme é igualzinho ao do ano passado, pode ter alguma esperança no brasileiro, né, professor? Porque pode começar bem o brasileiro e ganhar o bicampeonato. Como foi exatamente o ano passado. Como foi o ano passado. Quer dizer, o filme deste ano é muito parecido com o filme do ano passado. Começou jogando bem, era elogiado. Enfim, o ano passado jogava ainda melhor, né? Tinha até brincadeira, esse time pode jogar Champions League, etc. Mas é muito parecido. Enfim, acho que agora a dificuldade vai ser realmente ver se vai trazer algum reforço, enfim. Mas talvez os dois Audax, né? O Camacho, se vier, é um jogador importante para tentar fazer esse papel de Renato Augusto. Acho que a característica é diferente, mas pode ter uma adaptação. O Bruno Paulo é um pouco mais atacante. O Bruno Paulo já rodou um pouco mais, tem 26 anos, jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo. Enfim, o Camacho jogou no Flamengo também, mas é um jogador que está mais maduro. Bom, o Nacional passando agora pega ou o Cerro ou o Boca. O que você apostaria? Acho que o Boca vai passar porque venceu o primeiro jogo em Assunção. O Boca Juniors não é um time sólido também, é um time que mudou muito do ano passado para cá também, que mudou o técnico, que viveu momentos difíceis no começo desse ano, está se recuperando. O que se diz é que Guilherme Barros Esqueloto, o técnico, tem várias respostas e vai ter a possibilidade de tirar o Tevez da função de número 9 que ele está jogando para jogar um pouquinho mais fora da área como ele gosta. O Tevez tem problema físico, isso é ruim. Acho que o Boca chega como um favorito contra o Nacional, mas o Boca Juniors não é o time que a gente diz assim, o Boca apareceu, então vai ganhar sempre. Não é assim, senão não teria o retrospecto dos últimos 9 anos. Né? 2008 perdeu para o Fluminense na semifinal, em 2012 perdeu a final para o Corinthians, em 2013 perdeu as quartas de final para o News Old Boys, em 2014 perdeu as quartas de final para o Defensor do Uruguai. Então tem sofrido reveses que não costumava sofrer. Não é o mesmo Boca Juniors, o Nacional é um time forte, vai fazer jogo complicado com o Boca. Você acha que pode passar? Acho que pode passar, pode ser semifinalista. O futebol uruguaio ficou de 1990 até 2009 sem chegar às semifinais e nos últimos anos tem chegado com um pouco mais de frequência. 2009 o Nacional, 2011 o Peñarol foi finalista, 2014 o Defensor. Boa, falar um pouco do São Paulo, enfim, já era esperado, né, que passasse. Centurion, o que se diria do Centurion, você? O que você vê no Centurion? No Centurion eu vejo um jogador que tinha talento na Argentina. Eu estava tentando arrumar uma piada para fazer sobre o cuspe, mas eu não consegui achar o tom. Ele está no Facebook, como diz o Cé Simão, vai apertar o botão cuspe. O Centurion hoje é um jogador para o grupo. E faz mal para o São Paulo, antes das quartas de final contra o Atlético, saber que não contará com o Centurion. Como opção que seja. Ele fez um bom jogo contra o Toluca primeiro, entrou no lugar do Michel Bastos e foi expulso, foi uma estupidez, mas é um jogador que precisa recuperar um pouco da confiança para tentar mostrar um pouco do futebol que ele mostrava no Racing. Ele foi importantíssimo para o Racing campeão argentino em 2014. Não é um jogador desprezível, é um bom jogador que foi muito mal no São Paulo até agora. O São Paulo tem uma transformação dentro do vestiário, isso está claro, por informações lá de dentro. O São Paulo resolveu muitas das questões internas. Você vê hoje como o Ganso vai para o banco de reservas, não entra no segundo tempo e não abre a boca para reclamar do técnico. Não dá bico na água, não vai para o banco contrariado. Tá tudo bem. A postura do Michel Bastos também, né? O Michel Bastos está feliz nesse momento. A direção do São Paulo trabalhou muito para trazer o Michel Bastos para dentro do grupo de novo. Tudo isso cria um ambiente mais sólido e um time que tem mostrado bom futebol dentro de casa. Contra o Toluca, contra o River Plate, contra o Trujilhanos. O Trujilhanos tomou 6-0 do São Paulo, era só o Trujilhanos. O River Plate ganhou de 4-3 do Trujilhanos. Então, acho importante olhar o que o São Paulo fez de bom naquele dia. Triangulações pelos lados. O lado esquerdo do São Paulo está muito forte, o lado direito do Atlético está fraco. O Racing deitou e rolou em cima do lado direito da defesa do Atlético, em cima do Marcos Rocha. O São Paulo pode eliminar o Atlético, só que vai ter que fazer um jogo grande em casa, porque fora de casa, até agora com o Balsa, não ganhou nenhuma partida e o Balsa, nas 2 campanhas de títulos da Libertadores, só venceu um jogo fora de casa. Bom, quem que você apostaria para os semifinalistas da Libertadores? Tem ainda uma quarta de final que não está resolvida, né? Assim, eu acho que vai dar Boca Juniors de um lado e vai dar Independiente Del Valle do outro. Boca Juniors e Independiente Del Valle. É um jogo, o Del Valle pode eliminar o Pumas,
O Pumas tem o melhor ataque da Libertadores nesse momento com 19 gols. O São Paulo tem o segundo. Do outro lado, eu tenho hoje como palpite, é cedo porque tem uma semana, pelo menos uma semana para as quartas de final. As quartas de final estão divididas em 3 datas, então o anúncio das datas pode até dizer que o São Paulo jogue daqui a 14 dias só contra o Atlético. Então tem tempo para trabalhar, mas acho que o São Paulo vai chegar mais forte nas quartas do que o Atlético, que sofreu para ganhar do Racing e que abusou do direito de alongar passes. A bola não parou no meio campo do Atlético. O Atlético venceu o Racing por causa da torcida e por causa do Lucas Prato. Quem apostaria o campeão da Libertadores? É cedo para dizer o campeão. Eu vou cair na tentação de falar, o Boca Juniors chegando, eu acabei de falar que o Boca Juniors não é o cara para chegar. E a gente tem visto como a Libertadores tem pregado peças e deixado muita gente, muito palpite pelo caminho. Eu estou atento para o que está acontecendo no São Paulo. O São Paulo tem um time com deficiências, tem problemas nas laterais, tem problema na defesa, mas tem um grupo que ficou mais sólido e que pode ganhar a Libertadores. Só para terminar de falar de clubes, Santos e Audax no fim de semana. O Santos, para mim, é favorito pelo retrospecto. São 41 jogos sem perder na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. São 26 jogos sem perder na Vila Belmiro por qualquer competição. Verdade que o Audax é um time mais forte fora de casa do que dentro de casa. Mas a Vila vai fazer diferença e o Santos, na minha opinião, vai ser campeão. Boa. Hoje o Dunga deu coletiva de imprensa, sem a presença de Marco Paulo Del Nero, presidente. Com o Eduardo Bandeira de Mello. Com o Eduardo Bandeira de Mello, uma surpresa. A grande surpresa da convocação do Dunga foi o Eduardo Bandeira de Mello. Juro, na hora que entrou, meu celular começou, sei lá, umas 5 mensagens. Camila, o que o Eduardo Bandeira de Mello tá fazendo na convocação? Eu falei, gente, não faço a menor ideia. Chefe da delegação. Enfim, chefe da delegação. É estranho, né, PVC, uma aproximação que surpreende, né, por toda a postura que o Eduardo Bandeira tem se colocado, como ele tem se colocado nos últimos tempos e tal. Ele tem uma briga clara com a FERJ, com a Federação do Estado do Rio. E a briga com a Federação do Estado do Rio, ele teve na CBF digamos, o Walter Feldman foi de certa maneira o ministro das Relações Exteriores, foi um diplomata para tentar apaziguar os dois lados, tentando fazer agrados para os dois lados e algumas vezes desagradando aos dois lados, mas no fundo acabou conseguindo fazer o Flamengo jogar o Campeonato Brasileiro, Carioca como time titular e jogar também a Primeira Liga como o Flamengo queria. A briga com a FERJ continua e o Flamengo precisa ter um aliado. Sim. Então tem um aspecto político que se explica. Tem um outro aspecto que é a vaidade. Né? Sim. O Eduardo Bandeira repete a trajetória de centenas de dirigentes brasileiros nos últimos anos. Até o Laor foi chefe da delegação, o André Sanches foi chefe da delegação, o Mustafa Contursi e Fábio Koff, um monte de gente que você imaginava em algum momento que tinha uma postura crítica em relação à CBF e foi sediar a delegação de seleção brasileira, que é um posto absolutamente político de troca de favores. Eu não acho que o presidente do Flamengo tem que romper com a CBF. Eu não acho que seja isso. Ele tem que ter uma postura soberana. Sim, independente. Também não precisa ser chefe da delegação. Poderia ter recusado. Criaria talvez um ruído, uma faísca, no momento em que ele quer a CBF como aliada por causa da briga com a FERJ também. Sim, mas você acha que dá para pensar que também é uma estratégia da CBF ter um cara, enfim, um dirigente que hoje conquistou respeito, especialmente da imprensa, claro. De um homem sério, ou até mais sério que a média dos dirigentes, e está sentado ali na cadeira da CBF, que a gente tem, enfim, batido tanto, ou procurado tantas coisas, exigido transparência, etc. Também dá para pensar assim, não dá? Dá. Tanto que o Eduardo Bandeira visivelmente estava constrangido na entrevista coletiva, pediu para não responder a pergunta do Pedro Ivo sobre a presença dele como chefe da delegação, disse que falaria a respeito quando acabasse a convocação, porque a convocação era um momento para se discutir seleção brasileira e que ele falaria depois em particular. Então tinha ali um constrangimento evidente pela situação, que ele sabe Sim. que não é nada confortável para ele. Tem o papel político que o presidente do Flamengo deve ter,
É natural que o cargo tenha, não precisa para isso, para fazer essa política, ser chefe da delegação, repito. Você falou sobre ele não ter respondido, eu acompanhei um pouco, não assistia toda a coletiva, mas não te incomoda um pouco a postura, assim, a assessoria de imprensa chega lá e fala, só uma pergunta, não tem duas perguntas em uma, que é uma coisa comum dos jornalistas às vezes fazerem, e aí alguém perguntou, acho que do Neymar, acho que foi uma das primeiras perguntas sobre o Neymar, e o Dunga falou, não, vamos falar sobre quem está na lista, eu não estou aqui para falar de quem não está na lista. Não te incomoda, assim, um pouco essa postura de... Eu acho que tem uma separação das duas coisas na minha cabeça, Camila. Quando o assessor de imprensa pede para o jornalista não fazer duas perguntas em uma e justifica dizendo que tem muita gente na plateia, eu acho que faz sentido do ponto de vista do trabalho. Ou seja, cara, respeita teu colega, se você fizer uma pergunta só, se você for breve, você vai ter a pergunta respondida, faça a sua pergunta mais importante, porque mais gente vai fazer pergunta. Às vezes dá uma pena, vontade de esganar o tempo, porque você tem dezenas de perguntas para fazer, mas o procedimento na entrevista coletiva é assim, é com o presidente da República. A seleção brasileira é menos que o presidente da República, mas acho que tem ali uma liturgia para você resolver, respeitar o ambiente. Não falar sobre os não convocados é uma fuga de todos os técnicos no mundo. Tá errado. Tá errado. Mas é engraçado como você já viu entrevistas de técnicos da seleção da Alemanha, da Holanda, da Argentina, da Itália e da Espanha. Eu já vi o Vicente Del Bosque dizendo assim, vou falar sobre os caras que estão aqui. Que é uma maneira de fugir da responsabilidade de analisar os jogadores que estão fora. No caso de hoje, especificamente, o Dunga fugiu de uma sinuca, de uma saia justa evidente. Porque é mais importante, na análise da seleção brasileira convocada na manhã de quinta-feira, é mais importante notar as ausências do que as presenças. As ausências dão mais sinais de coisas que podem estar acontecendo na seleção brasileira e no ambiente da seleção brasileira. Porque o Dunga tem sido absolutamente tolerância zero para alguns casos, por exemplo, o toque de mão do Thiago Silva, e agora foi a falha do Davi Luiz contra o Uruguai, e a expulsão, e o cartão. A tolerância zero para o erro do Jefferson contra o Chile e para as declarações que ele concedeu depois. Tolerância zero para o Marcelo não ter telefonado no dia da convocação para dizer que estava bem, que podia treinar, que podia jogar e estava liberado, conforme foi combinado segundo o depoimento da CBF. E o Marcelo, que já não é um jogador dos sonhos do Dunga, ficou fora da lista. Isso contrasta com a informação que eu tinha no mês passado, de que o pedido daquela reunião com o Dunga e o Marco Polo Del Nero foi que ele convocasse os melhores. Os melhores é um termo absolutamente subjetivo. Sim. Os melhores para mim o Thiago Silva é o melhor zagueiro que o Brasil tem. Tá, o mas Dunga talvez não é. signifique que é para deixar os problemas de lado e convocar quem, enfim... E ele evitou falar sobre esses casos, por quê? Porque tem uma questão que envolve também o ambiente. Ele está numa situação difícil para explicar por que ele está tirando, limando, rifando do grupo alguns jogadores. Poderia ser em nome da renovação, mas a percepção do grupo é de que o ambiente é de hierarquia ou nada. O ambiente é de o Dunga resolve e eu obedeço. E que não é bem assim com todos os jogadores. Entendi. Por exemplo, na Copa América, quando o Dunga disse que existem lideranças, os líderes são importantes, os líderes para a piriri, eu perguntei para ele, isso significa que o líder tem que ficar no grupo, ou seja, o Neymar não tem que ir embora? Depende do líder. Aí o Neymar pode ir embora da Copa América e tudo bem. Aí o Neymar pode decidir se ele vai jogar a Olimpíada ou a Copa América, e o Barcelona decidiu também. Mas o Neymar vai jogar a Copa América, a Olimpíada, muito em função do que ele deseja. O Neymar perdeu a medalha de ouro em 2012, ele quer ganhar a medalha de ouro em 2016. Mas o que é melhor para a seleção brasileira? Bom, teoricamente, na opinião do Dunga, é que o Neymar joga a Olimpíada, senão não convocaria para a Olimpíada. Convocaria para a Copa América ser torneio oficial. Mas a vontade do Neymar é atendida. E a relação com os jogadores não parece dar, e vou dizer, dentro do grupo, muita gente acha que não é absolutamente equivalente para todo mundo. Tá. Mas esse hierarquia ou nada, você concorda com isso?
Não, eu acho que a seleção brasileira tem que ter hierarquia, mas não é hierarquia ou nada. É assim, se o Davi Luiz é capitão da seleção brasileira, o Davi Luiz tem que ter total liberdade de chegar no técnico e dizer: Dunga, acho que está errado isso aqui que nós estamos fazendo. Vamos por ali. Isso não significa que o Dunga não vá atender. Isso significa que você precisa ter, dentro do grupo, lideranças com quem você possa dialogar. Você tem que ter a sensibilidade para entender o que está acontecendo com o teu grupo, saber quem está gostando do teu trabalho e quem não está, avaliar o que você está fazendo certo e o que está fazendo errado. Hoje o Dunga deu uma declaração que eu achei muito a manutenção do velho estilo Dunga. O Dunga falou sobre correção de erros, sobre ouvir sugestões da imprensa, como se estivesse prestando atenção a tudo que se fala. Sim. Em relação às críticas dele. Em seguida ele diz assim: é muito bom dar chance para todo mundo, porque ninguém vai poder dizer que não deu. Isso, não é isso que estão pedindo? Não teve um tom assim... É muito bom dar chance para todo mundo, porque ninguém vai poder dizer que não deu chance para todo mundo. Porque não é para isso que você dá chance. Você dá chance para quem está pedindo passagem. Você tem que ter a sensibilidade de entender quem está na hora de sair do grupo e quem está na hora de entrar no grupo. Essa é a função do técnico. Não é para você provar que você está certo, não é para você determinar que a hierarquia é aqui, que sou eu quem mando, não é para isso. Então não é para você dizer que o Marcelo vai sair do grupo porque o Marcelo não telefonou como estava combinado. Ninguém tem que ficar pedindo de joelhos para o Marcelo jogar na seleção brasileira, nem tirar do grupo porque cometeu uma falta, entre aspas. Sim. A pergunta é, o que o Marcelo representa para o grupo de jogadores, para a seleção brasileira, como talento que ele tem? Se você pode dizer, o Marcelo não joga porque, na minha opinião, ele marca mal. É justo. Sim. Agora, tirar do grupo por questões disciplinares ou por tolerância zero, não faz bem para o relacionamento do grupo. O grupo precisa entender que tem um trabalho acontecendo, que você faz parte daquele trabalho, que o trabalho tem que levar numa direção para ser campeão do mundo em 2018 e que está todo mundo no mesmo barco. É esse o ponto. E é isso que o chefe tem que dar demonstração. Liderando, não mandando. A liderança é pela qualidade do trabalho. Bom, só para terminar então, falar dos convocados. O que você achou? Quem que ficou de fora que você gostaria de ter visto dentro e quem foi surpresa para você? Quem tá fora, que eu acho que devia estar dentro, é o Thiago Silva. Ponto, parágrafo. O Marcelo podia estar também. Especialmente porque o Marcelo está fora em função da questão disciplinar. Então, o Davi Luiz, acho que dar um descanso para ele é justo. Não acho justo que ele fique fora para sempre. Mas ele vem jogando mal já faz um tempo e a zaga precisa achar um estofo ali. Para mim, o que falta indiscutivelmente é o Thiago Silva. O grupo é bom. Não acho que o problema da seleção brasileira seja a falta de jogadores. Hoje ele convocou 2 nomes novos apenas. Né? Ele já convocou 57 jogadores, jogaram 41. Hoje, agora são 59 porque entraram no grupo o Ederson, goleiro do Benfica, e o Rodrigo Caio. São 7 olímpicos, levando em conta o que vai representar a Copa América, como um torneio que não vai ter os principais jogadores pela ausência do Neymar. Você dá o estofo para o time da Olimpíada, ajuda, porque provavelmente você vai ter ali 9 jogadores dos 18 da Olimpíada. Você vai ter os 7 olímpicos, Ederson, Fabinho, Douglas Santos, Rodrigo Caio, Marquinhos, Rafinha e Gabriel, e mais 2 que provavelmente vão estar no grupo olímpico, provavelmente Miranda e William. Então você tem metade do grupo trabalhando na Olimpíada, a outra metade está trabalhando com o grupo olímpico e o último a incorporar é o Neymar, que faz parte desse trabalho. Sim. Então a construção desse trabalho ela não está errada. O que me incomoda hoje é essa percepção de que tem tolerância zero para uns e nem é tanto assim para outro. Rodrigo Caio mereceu? Não. O Rodrigo Caio merece só por fazer parte do grupo olímpico. Ele entra na seleção principal por ser jogador da seleção olímpica. E participar da seleção olímpica, ele faz parte do grupo, acho que faz sentido.